Eu escolhi essa foto, ela é uma espécie de cartão de visitas para um ensaio que eu desenvolvi que se chama Interiores, que é fotografar só os interiores das casas populares pelo interior do Brasil, principalmente na zona rural. E basicamente esse ensaio foi feito na Amazônia e no sertão. Ela já tem uma placa do lado direito dizendo assim, olha, quando você entrar nessa casa, faça amizade para quando sair deixar saudades. Além dessa placa, o que chama muito a atenção é a cor. A sala vermelha, no fundo você tem a cozinha pintada de verde e um certo mistério, né? O que tem ali? Tem uma coisa muito interessante que você, inclusive, colocou no seu site, que é uma frase do Ariano Suassuna, né? Tem um parágrafo do Ariano Suassuna que é lindo, mas ele fala muito dessa coragem da cor. É muito forte nessa fotografia e se repete em várias das fotografias dessa sua série, né? Sei lá, queria que você comentasse um pouco como é sair, né, da cidade cinza paulistana e chegar nesse interior do Brasil tão cheio de cor, com tanta coragem de cor. E a Iris sabe muito bem que cor nunca foi meu forte, né? Ou nunca foi a minha preferência. E esse ensaio começou a partir de um outro ensaio que não tinha muito a ver em termos de estética com esse ensaio, porque ele era em preto e branco. E sempre também eu gostei de fotografar pessoas. Entre 2012 e 2015, eu viajei para a Amazônia, mais especificamente em Breves, no Pará, que é na ilha do Marajó, onde eu desenvolvi um ensaio sobre comunidades ribeirinhas naquela região. Foi uma imersão, realmente, porque eu me hospedei com eles, eu fui para lugares bem remotos, mas as minhas imagens eram monocromáticas e sempre tinham pessoas. E eu fotografei muito as pessoas, não simplesmente trabalhando, isso, aliás, acho que eu fiz até bem pouco, mas eu fotografava muitas pessoas dentro das suas casas. A cor foi uma coisa que me encantou. Os objetos, os detalhes da decoração, coisas feitas pelos próprios moradores, né? Muito revestimento em tecido, em crochê, as paredes super decoradas, com fotos, com santos, utensílios domésticos. Daí eu fiz uma reedição desse trabalho e, na verdade, também depois viajando para outros lugares, para o Nordeste, onde eu fui para cidades que tinham relação com a história do cangaço, eu estava bem mais interessada até no interior das casas do que na própria caatinga, na paisagem. No ano passado, ali passando por Ubatuba, eu fui numa comunidade quilombola, também fotografei o interior de uma casa, né? Era uma estética muito parecida. A parede, assim, forrada de objetos santos, coisas pessoais. Também tinha uma porta de uma cozinha forrada de objetos na parede. Era a casa de um pescador, então ele colocou uma rede com peixes, barquinhos, enfim. Eu acho que acaba trazendo uma questão de uma identidade brasileira, assim, do interior, que às vezes que não é muito visto, também não é muito mostrado. Também a gente tem que pensar que às vezes são casas bastante humildes, né? Mas essa necessidade de decorar, ou de colocar sua identidade, sua personalidade, acaba sendo uma forma muito criativa, né, de fazer isso. Tem muita improvisação, né? Tem até uma outra foto em Alter do Chão, também numa casa ribeirinha, numa comunidade ribeirinha. Tem a ver com essa improvisação diante da falta de recursos, né? Eu estava ajudando a Gisele a editar algumas fotos para o site, e assim, quando eu vi aquela foto, me emocionou muito, porque um desejo tão forte, né, daquela pessoa de ter aquele instrumento, de tocar, de que é esse desejo, né? Talvez seja o nosso desejo por arte, ou desejo por beleza e por criatividade, às vezes é mais forte do que questões econômicas, né? Na verdade, é uma também exaltação. Esse trabalho, acho que procura exaltar um pouco a cultura popular que está ali presente. Uma característica dessa nova edição, que eu comecei com as fotos do Marajó, é esse olhar mais para dentro, sem pessoas. Eventualmente tem vestígios das pessoas, um objeto, por exemplo. As pessoas não estão na imagem. E o mundo de fora também não está na imagem. Claro, tem algumas exceções. Tem
Uma vez que eu coloquei uma janela que estava cercada de panelas penduradas na parede. A cozinha, acho que a cozinha é o principal ambiente da casa, né? Mas outra coisa muito forte em algumas das suas imagens, nesses interiores, são as imagens religiosas também, né? É bem recorrente, assim. Sim, a religião está sempre muito presente. Inclusive, no Marajó, naquelas comunidades, elas se formam em torno de uma igreja. A comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Então, tem uma igreja de Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que tem um certo mistério aí por trás dessas imagens. Você fica olhando, assim, em alguns indícios de quem é essa família. Uma família ali em Afuá, no Marajó, e aí você sabe que eles são descendentes de árabe. Tem uma foto lá dos ancestrais. Comparado nesse mesmo local, as imagens que eu fiz em preto e branco, do outro ensaio, da margem, ali está muito presente a pessoa. Não quer dizer que eu nunca tenha olhado para os objetos e não tenha alguma imagem dos objetos desse ensaio, mas ele não era o principal. Você podia falar um pouco para a gente? Acho que tem uma diferença que aparece mais essa figura humana, mas principalmente a figura feminina, né? Nesse ensaio à margem, ele aparece com bastante força, assim, as mulheres, muitas meninas jovens e tal, algumas crianças. Porque eu fotografei principalmente na casa, né? E não no trabalho. É claro que as mulheres também trabalham, mas elas trabalham mais em casa. Talvez eu nem tivesse pensado nisso antes, mas a minha edição não foi muito trabalho. Mesmo os homens, eu fotografei os homens, sei lá, tem uma foto de um homem olhando pela janela. É que aí esse ensaio do À Margem, né, a gente precisa só lembrar que é na Ilha do Marajó, e essas casas são sobre palafitas e essas casas estão cercadas de água, né? Aí tem um outro universo assim também, cercado de água e de floresta, né? Então tem uma questão agora, a gente nessa pandemia, mas para mim esse ensaio também traz um pouco esse certo isolamento assim do resto, né? Do mundo, assim, e parece que as pessoas, os personagens, as pessoas que você fotografou trazem um pouco disso, assim, me parece. Acho que principalmente as mulheres. É uma sensação de isolamento, de tédio, aqueles olhares assim meio perdidos, olhando para fora. Precisa de uma certa intimidade, precisa de tempo, né? Enfim, você tem que, não é chegar e fotografar, é chegar, ficar, quando eu pude ficar, né? É claro que eu não fiquei em todos os lugares que eu fotografei, né? Até porque eu rodava muito, eu me hospedava numa casa, mas eu pegava o barco e parava em alguns lugares. Mas, de qualquer forma, se você fica mais tempo, se você conversa antes, enfim, você tem que criar essa intimidade, né? Eu acho que é bem isso, intimidade. Acho que seu trabalho consegue passar isso, assim.